que está pregando aqui, estão me ouvindo bem? Mas eu vou querer mexer um pouquinho. Eu vou pegar aqui. E aí, meu filho? Eu vou me mexer um pouquinho, entendeu? Mas eu desliguei. Não, tá bom. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que Deus colocou em meu coração. Está em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel. Queria agradecer ao pessoal aí da climatização da nossa igreja, que o ar-condicionado daqui não está mais pegando aqui na minha garganta, viu, irmão? Muito obrigado aí, meu irmão. Deus abençoe. 1 Samuel, capítulo 3. Uma história conhecida dos irmãos e também das nossas crianças, muito conhecida. Quando Samuel, ainda muito jovem, recebeu um chamado, ou melhor, o Senhor o chamou, né? Mas vamos ver o que diz aqui na minha versão. Vou ler até o versículo 10. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, já fechando o sono, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde encontrava-se a arca de Deus, a arca da aliança. Então o Senhor chamou Samuel e disse: Samuel, Samuel. E ele correu a Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: eu não o chamei, volta a deitar. Então ele foi e se deitou. E de novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou mais uma vez e correu lá perto de Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? E ele disse: eu não te chamei, meu filho, volta a deitar. E Samuel voltou a deitar, e aquela voz de novo chamou Samuel. E Samuel pela terceira vez se levantou, correu lá perto de Eli e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. E aí Eli, como profeta, ele entendeu e disse: Samuel, escuta o que eu vou te dizer. Se você ouvir mais uma vez a voz, você vai dizer desta forma: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Amém? Amém. Eu quero que você repita comigo essa frase. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Vamos lá, bem forte. Fala, Senhor, o teu servo ouve. É dessa forma que quando você ouve a voz de Deus, você precisa se apresentar diante dele. A pergunta é: de que forma, de que jeito, qual maneira que você se dirige para Deus quando você ouve a sua voz? Samuel, ainda muito pequeno, e olha que o texto diz que naquela época raramente se ouvia a voz de Deus. As visões eram poucas. E ainda muito jovem, um adolescente, não tinha nenhuma experiência com Deus.
E ele ouviu a voz de Deus 3 vezes, mas não tinha experiência. Ele não sabia que quando se ouve a voz de Deus, a forma correta de se apresentar. Ele não sabia. Ele pensava que era o profeta. Irmãos, muitas vezes na nossa vida, nós ouvimos a voz de Deus e corremos ao profeta, corremos ao pastor, ao líder espiritual, achando que lá está a resposta. Mas quando você ouve a voz de Deus, você precisa ir a Deus. E quando você for a Deus, você precisa entender a forma que você deve se dirigir a Deus. As pessoas têm falado com Deus de todo jeito, de qualquer forma. Irmãos, nós estamos falando de um Deus que é onipresente, que sustenta nossas almas até hoje. Estamos falando de um Deus que, quando Ele soprou, Ele te deu o fôlego da vida. Olha como Isaías se considerou diante de Deus. Depois você vê na sua Bíblia aí, tá certo? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo. O chamado de Isaías, lá em Isaías 6, quando Isaías percebeu e olhou os serafins, os querubins, os anjos, cada um voando, eles tinham asas que escondiam o rosto. Eles se curvavam diante de Deus e eles cantavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os anjos, os serafins, os querubins. Isaías, vendo aquilo, disse: o que sou eu? Eu habito num lugar de pessoas de impuros lábios, onde eu mesmo estou contaminado. Quem sou eu para estar aqui diante de Deus? E de repente um anjo sai de lá e pega uma brasa de fogo com uma tenaz e coloca ali na boca de Elias, na língua dele, como se estivesse ali purificando a sua vida. E quando o Senhor disse: a quem eu vou enviar? Depois que Isaías recebeu a purificação, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Irmãos, é muito sério. Samuel, ele mostra para todos nós aqui que quando nós não sabemos se dirigir a Deus, falamos assim: o Senhor me chamou, eis aqui, o Senhor me chamou. Mas quando nós temos a consciência de que Deus está falando com você, aí você precisa ter a palavra certa. Fala, porque o teu servo ouve, porque o teu servo obedece. Porque ouvir e obedecer se escreve do mesmo jeito, se escreve da mesma forma, não é verdade? Do mesmo jeito, ouvir e obedecer. Deus chama Samuel por 3 vezes, e Samuel se apresenta ao profeta Eli. A pergunta é, meu irmão, quantas vezes você quer ser chamado por Deus? Porque Deus chama, toca no teu coração, separa a tua vida, e você corre e se apresenta aos homens, às pessoas. Deus deseja falar com você, meu irmão. Deus deseja ter um particular com você. É com você que Deus quer marcar o encontro, porque assim o Senhor faz e fez na vida de Samuel. Primeiro ponto que eu coloquei aqui: Samuel, ainda adolescente, não havia tido uma experiência pessoal e direta com Deus, e então corria constantemente para a presença do profeta. Talvez seja a sua vida hoje. Talvez você não teve nenhuma experiência com
com Deus, talvez você não consiga identificar a voz do Senhor. Talvez você ainda é muito jovem no Evangelho, na idade você tem uma idade madura, mas espiritualmente falando você ainda é jovem, você ainda não sabe identificar a voz de Deus, e está correndo a presença de profetas, de pessoas. Samuel ainda era um menino, ainda era uma criança, e ele ouviu a voz, mas não soube identificar. Irmãos, eu não acredito que isso esteja acontecendo com todos nós que estamos aqui. Acredito que muitos de nós somos maduros, não somos mais adolescentes. E a pergunta é: quantas vezes Deus precisa falar no teu coração? Quantas vezes você vai ficar só ouvindo a voz? Olha, mesmo adolescente, uma coisa positiva que aconteceu na vida de Samuel, sabe qual foi? Ele levantou-se. Ele não ficou no quarto. Ele levantou e foi lá ao profeta. E sabe o que acontece muitas vezes? Você ouve a voz, mas você permanece sentado e sentado. Você permanece no mesmo lugar, com os seus dons, com os seus talentos, com o seu chamado, parado, estagnado. Por quê? Porque você não deseja levantar-se para Deus. Mas Samuel mostrou aqui que ainda pequeno, ele levantou-se, porque ele achava que era o profeta que estava chamando ele. O segundo ponto aqui, Samuel, ele fala: o Senhor me chamou, o Senhor chamou. Quando sabemos identificar a voz de Deus, não nos apresentamos a homens, irmãos. Você não espera pelo pastor, você não espera pelo profeta. Quando você sabe que é Deus que está falando no teu coração, simplesmente você se levanta e diz como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o pastor Josué Irion, ele levantou, não foi porque o pastor falou para ele, não, foi porque Deus falou para ele. E Deus falou ao coração do pastor Josué Irion que ele seria um missionário mundial. E ele chegou para o pastor e só fez relatar. Ele disse: pastor, Deus me chamou e me separou da missão mundial. Alguns diáconos se riram dele, mas Josué Irion deu 16 voltas ao mundo. Sabe por quê? Porque Deus chama e capacita, sustenta. Você precisa crer nisso. Samuel, ele se apresentou porque ele não sabia identificar a voz do Senhor. Esse foi o segundo ponto. Mas uma coisa positiva, ele levantou, irmão. Ele saiu do quarto 3 vezes. Ele saiu da sua zona de conforto e achou que o profeta estava lhe chamando. Ele não ficou escondido dentro dos seus próprios eu, da sua própria vida. Ele simplesmente levantou e foi. Você precisa fazer isso ainda nessa noite. Em terceiro ponto, Samuel precisava se apresentar a Deus e não ao profeta, porque era Deus que estava chamando ele. Você sabia que muitas vezes na nossa vida Deus nos chama e a gente se apresenta aos homens e somos frustrados, somos decepcionados pelos homens. Quer um conselho? Se Deus está falando no teu coração, se levanta para Ele, para tu ver. Ele fará maravilha na tua vida e mudará toda a situação. Samuel, ele precisava se apresentar para Deus. Ele se apresentou,
ele precisava se apresentar para Deus, mas estava ali se apresentando para um homem. E ele entendeu. E ele falou para ele: quando você ouvir a voz novamente, você vai dizer: fala, que o seu servo ouve. Você sabia que nessa noite Deus está te dando a oportunidade de você ouvir a voz dele mais uma vez? Olha, ele disse assim: vá deitar, porque se você ouvir a voz de novo, você vai falar desse jeito. Ele não tinha certeza que ele ia ouvir novamente, mas preparou o coração e a vida daquele adolescente. Ele não sabia, até porque o profeta fazia anos que não ouvia a voz de Deus. Diz o texto: há muito tempo que Deus não falava, nem visões apareciam. E ele disse: se você ouvir de novo, se apresente assim. Irmãos, talvez Deus ainda não falou ao teu coração, está certo? Talvez Deus ainda não falou, mas eu quero falar aqui feito o profeta ali. Eu quero que você esteja preparado e preparada quando ouvir. Então é muito importante isso. E quando você ouvir, você vai dizer: fala, que o teu servo ouve. Você não vai dizer outra coisa. Você vai estar preparado e preparado. Pastor, eu já ouvi. Você está ouvindo hoje, meu irmão? Agora? Então, abre teu coração para Deus. Porque quando você falar o que está aí em teu coração, você estará falando para o próprio Deus. Você não vai estar falando para a congregação. Você não vai estar se apresentando para o pastor da igreja, para o líder, para o vice-moderador. Não, para os diáconos. Você estará abrindo o seu coração para Deus. Samuel, ele precisava, porque Deus havia separado uma missão para ele. Então ele precisava ouvir a voz de Deus. E Deus o separou para uma grande missão. Ele foi o último dos profetas. Uma coisa bem interessante é quando Samuel estava diante do povo, e o povo pedindo um rei, e ele ficou muito magoado, porque o nosso rei é Jesus, é Deus. Se você já tem rei, vocês já tem quem governa a vida de vocês, e o povo pedindo um líder, e todas as nações tinham rei, só eles que não tinham. E uma coisa interessante é que Samuel, começando, orando, Deus começou a falar. E quando Deus falou, parecia que Samuel tinha voltado todos os anos da vida dele e voltado para aquele quarto quando ele era adolescente. Sabe qual foi a frase que ele disse? A mesma que ele havia dito lá naquele quarto. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele disse: fala, Senhor, o teu servo ouve. Irmãos, é muito importante você ter essa convicção na sua vida, porque a todo instante Deus está falando aos corações das pessoas, mas as pessoas não estão disponíveis a trabalhar e fazer a sua vontade. É preciso que você seja disponível, que você se coloque na brecha. É preciso que você saiba que diante de Deus nós precisamos ter uma direção diferente. Moisés, quando estava ali tentando ouvir o que saía daquela sarça ardendo em fogo, Deus disse: tira a sandália, porque o lugar onde você está é santo. Em outras palavras, diante de Deus não pode ficar de todo jeito. Você precisa ser inferior a Ele. Tira a sandália, Moisés. Olha, cada pessoa que se encontrava com Deus
a direção, a fala, a maneira, o jeito era outro. Tudo muda, meu irmão. Mas nessa vida que estamos, as pessoas têm se dirigindo para Deus de todo jeito, de qualquer forma. E a gente vê que os homens de Deus que vieram antes da gente têm uma maneira de se comunicar com Deus, uma maneira de se colocar diante de um Deus vivo. Eu quero que nessa noite você possa rever a maneira que você se dirige a Deus, a maneira que você busca Ele, a maneira que você o adora. Os homens, os grandes profetas de Deus e os grandes homens teólogos de Deus que estudamos sobre eles só se tornaram grandes porque tiveram os seus joelhos dobrados. Todos eles. E alguns deles que faziam marcas no chão, tanto tempo que ficava de joelhos dobrados diante de Deus Todo-Poderoso. Como você está se apresentando a Deus? Como você tem ouvido a sua voz? Olha, se Deus fala com você, então se apresenta para Ele. Se apresenta com os teus dons, com os teus talentos, com o que você tem. Fecha teus olhos, baixa a tua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Tu és, ó Pai. De Suas misericórdias, ó Deus, são a causa de não sermos consumidos. Em meio a tantos problemas, a tantas confusões, em meio a tantas palavras diversas, incompletas, o Senhor ainda fala conosco. Em meio a tanta rebeldia, Pai, o Senhor ainda conversa conosco. Ó Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Estamos tão baixo diante da Tua presença, Senhor. Tem misericórdia de nós. Não queremos ouvir a Tua voz de todo jeito. Queremos nos apresentar aprovado como um obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Em nome de Jesus, ó Deus, que nessa noite possamos, ó Deus, perceber a forma pela qual nos dirigimos a Ti, Pai. Que possamos ser, ó Deus, homens e mulheres rendidos à Tua voz, rendidos, ó Deus, ao Teu chamado, para fazer, ó Deus, a Tua vontade. Que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, obedecer a Tua vontade, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Que nessa noite você, eu, todos nós, possamos estar curvados diante da voz de Deus. Diga com muita convicção: fala que teu servo ouve. Vamos louvar os nossos hinos. Avidamente, com fé, nós vamos louvar esse hino forte. Meu coração tem desejo de ver a Tua voz. Meu coração tem desejo de ver Tua glória, enchendo a terra com as águas que correm no mar. E vem se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. No mundo que nós temos visto, não passa de boa.
Irmãos, tem uma semana abençoada diante de Deus. Muito cuidado nesse período que estamos agora enfrentando, um período muito festivo. Então você, família, tome muito cuidado. Andem com segurança nas ruas. E domingo que vem não haverá a escola bíblica dominical, só o culto, às 6, às 7h30. Amém? Com oração silenciosa, a gente se despede deste momento. Mas o momento da presença do Senhor, ele continua na tua vida. Amém? Deus abençoe.